Amém. Nós estamos iniciando hoje, né, o estudo de número 18 do módulo 2, do nosso seminário teológico de base, né? Nós estamos aqui no segundo módulo, com a turma também de número 2, e hoje nós vamos falar sobre o conceito bíblico de pecado, né? O estudo do pecado é uma pedra fundamental, né, angular na teologia cristã, né? Nós entendemos, compreendemos a condição da nossa natureza caída, a necessidade da graça do Senhor, do amor do Senhor, da redenção, né, do sangue de Cristo em nossa vida. Nós começamos a entender também como que nós nos relacionamos com Deus, qual a guerra que nós estamos envolvidos, como nós possamos avançar apesar, né, da nossa natureza caída, errada, pecaminosa, não nos abatermos com os nossos erros, com as nossas idades. Mas antes de nós falarmos sobre isso, né, se você não acompanhou, volte algumas aulas atrás, no canal do YouTube da igreja tem lá as aulas sobre a queda, né, sobre a questão do pecado, enfim, a gente tem falado sobre isso nas últimas aulas. Se você não entendeu, volta lá, assiste a aula, e volta nessa aula para você dar continuidade. Em contrapartida, nós vamos orar agora, vou pedir para a Elisete orar, e nós iniciarmos a nossa aula em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Também. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai querido, Pai Santo, graça te damos, Senhor, mais esse momento, mais essa noite, mais essa terça-feira, estamos reunidos aqui, Senhor, para, Senhor, fazer, Senhor, o uso, o estudo da Tua palavra. Senhor Jesus querido, abençoa cada um de nós, Senhor, Senhor, nossa mente, Senhor, nosso coração, prepara, Senhor Jesus querido, nosso coração, nós possamos entender, Senhor, o que o Senhor tem para nós, Senhor, através desse estudo, através da palavra que o Senhor tem colocado, Senhor, no coração, na mente do teu servo, pastor Lúcio, para estar nos ensinando, Pai. Senhor, nos ajuda cada dia mais, nos fortalece, Senhor. Senhor, que nós possamos, Senhor, estar atento, né, com o ouvido atento, Senhor, em cada palavra, Senhor, que o Senhor vai trazer para nós através do lábio do teu servo. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Elisete, obrigado. Eu vou pegar no ritmo, tá, irmãos? Às vezes demora um pouquinho a pegar, que estava trabalhando até agora há pouco, né? Ainda estou trabalhando, e aí eu estava escrevendo, aí às vezes a mente demora um pouquinho de desligar do que eu estava fazendo para pegar aqui na aula. Mas hoje nós estamos falando, vou mostrar a vocês, eu não sei se vocês, vou mostrar aqui um pouquinho do meu trabalho, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Ó, bem rapidamente, depois eu corto aqui da edição da gravação. Eu escrevi, ó, eu estou com 33 páginas. Basicamente, eu escrevi hoje da tarde até agora todo esse material aqui, é uma resposta a quesitos de um procedimento judicial que eu estou atuando como assistente técnico. Então, assim, às vezes, para mim, sair, né, desse processo e entrar na aula, às vezes demora um pouquinho. Então, tenham paciência comigo que já eu pego no tranco aqui e a gente vai em nome de Jesus, tá bom? Então, nós estamos falando hoje sobre o estudo, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, na aula do estudo de número 18, né? O conceito bíblico de pecado. Então, como eu disse, né? O estudo do pecado, ele é uma pedra angular, né? Ou seja, principal na teologia, né? No conhecimento cristão. Por quê? Porque por ele é fundamental para nós compreendermos a nossa condição humana, ou seja, quem somos nós diante de um Deus tão poderoso? Por que nós devemos sempre nos maravilhar e estarmos gratos diante de uma obra tão poderosa que foi nada mais nada menos que a salvação da nossa alma, né? E isso faz com que nós entendamos a necessidade dessa graça, desse favor não merecido de Deus e também da redenção, né? Ou seja, o que é redenção? É o resgate, né? Deus nos resgatou, Deus nos redimiu, né? Nos aliviou da sentença que havia sobre nós, que era de morte, né? Então, nós fomos redimidos, né, divinamente pelo Senhor. E quando nós entendemos isso, a nossa fé está firmada principalmente nisso, ainda que as lutas venham, ainda que as dificuldades venham, a sua vida e a minha vida estará firmada sempre sobre a rocha, sobre aquilo que cremos, sobre essa salvação, a partir de um coração que entende que era imerecedor daquilo que Deus fez na sua vida. O cristão que perde a perspectiva da sua salvação, a perspectiva da obra maravilhosa e redentora que o Senhor realizou através da morte de Cristo, da morte de Jesus na cruz do Calvário, ele fatalmente vai oscilar na sua caminhada e vai abandonar a sua fé. Porque o coração dele não estará focado em Cristo, mas estará focado nas bênçãos que acompanham
o fato de nós crermos em Cristo. Claramente, nós somos abençoados por crermos em Jesus. Já falei isso em outras aulas, o Senhor Deus tem prazer em abençoar aqueles que amam a Ele. Deus é um Deus bom. A palavra de Deus diz que Ele é bom, Ele se autodefine como um Deus bom. E não é que Ele é bom no sentido de ser bom e pode ser ruim. Ele é a própria bondade. Que é bom é somente Deus. Lembra quando o jovem rico chega até Jesus e fala, bom mestre? E Jesus fala, por que me chama de bom? Bom é somente Deus. Ali o jovem estava reconhecendo a divindade de Cristo. Ele reconhecia que Cristo era o Senhor da vida dele. Mas somente entender a bondade de Deus sem entender o alcance da obra de Deus não faz sentido. O próprio jovem rico, quando confrontado em abandonar a sua vida, as suas facilidades, né, as suas riquezas, para seguir aquele que ele reconheceu como Senhor, que reconheceu que ele era bom, simplesmente virou as costas e foi embora, apesar de Cristo ter amado ele profundamente. Ou seja, entendermos que Deus é bom, sabermos da bondade de Deus, e vivermos a bondade de Deus em nossa vida, é importante, nós queremos e almejamos por isso. Isso é natural, todos nós almejamos. Mas somente se aproximar de Deus por conta disso, sem entender que a maior bondade ou a benignidade maior que Ele poderia ter feito em nossas vidas foi nos salvar da morte eterna, quando nós perdemos isso da referência de que a minha e a sua alma estava condenada, nós seríamos jogados eternamente no lago de fogo e enxofre, nós pereceríamos eternamente, sofreríamos eternamente. Nós acabamos nos esquecendo do real motivo pelo qual levantamos as mãos e recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Quando você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, não foi por conta da sua revelação, das bênçãos que poderia receber, mas por entender que nós, como pecadores, precisávamos do amor de Deus em nossas vidas. Então, texto base, né, dessa parte é Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse versículo, né, de Paulo, paz, missionária Débora, seja bem-vinda. É essencial para a A doutrina paz do cristã. Senhor, pastor, desculpa a demora. Não, Verdade. chegou sempre no horário certo. Sempre. A gente nunca chega atrasado com Jesus, né? Sempre na hora certa. Obrigada. Esse Amém. versículo de Paulo é essencial para a doutrina cristã, né? Porque a frase todos pecaram enfatiza a universalidade da condição pecaminosa humana, ou seja, a condição de pecador ela é universal de todos os seres humanos, salvos e não salvos, todos pecaram, crentes e não crentes, aqueles que são bons e aqueles que não são bons, o ladrão na cruz e o mais alto sacerdote no tempo de Jesus, todos pecaram, todos transgrediram a lei de Deus e estão separados, né? E sendo essa transgressão da lei de Deus uma rebelião contra ele. Por isso que a Bíblia diz que nós éramos, isso é profundo e vocês precisam gravar isso no coração. A Bíblia diz que nós éramos, inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Não é que Deus não gostava da gente, a gente não gostava de Deus. Nós éramos amados por Deus e ainda assim éramos inimigos de Deus. Nós tínhamos como destino sermos inimigos de Deus e por sermos inimigos sermos consumidos pelo seu juízo e pela sua justiça. Mas a segunda parte, ela vai revelar que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Ou seja, ela revela a devastadora consequência desse estado de pecado. Nós falhamos em alcançar o padrão de santidade que Deus espera de nós e também somos incapazes de refletir plenamente o caráter de Deus em nós. Ou seja, não somos santos como Deus espera que nós sejamos santos, para não ficar nada etéreo, assim, voando o conceito. Santo é alguém separado, alguém que se separa, aquilo que vive de acordo com como Deus espera. Nós somos incapazes e éramos incapazes de viver de acordo com a santidade esperada por Deus, santidade divina, e também somos incapazes de refletir o caráter de Deus, né? Ou seja, nós temos um caráter falho, nós pecamos, nós desejamos o mal, nós intentamos contra os princípios de Deus para satisfazer os nossos próprios interesses, nossos próprios desejos, e ainda mais quando não temos o amor e o sangue de Cristo na nossa vida. Então, todos pecaram. Essa condição pode parecer só um detalhe, mas muitos cristãos se esquecem dela quando se aproximam para falar do amor de Deus diante de alguém. Se colocam numa posição de superioridade. Você é perdido, é iníquo, é ímpio e eu sou crente, eu sou salvo. Então, eu logo sou melhor que você. Não. O coração com que nós devemos nos aproximar daqueles que não conhecem a Cristo não é de que nós agora estamos superiores a eles por sermos feitos filhos de Deus, mas de nos lembrar de que também nós já estivemos perdidos, distantes de Deus como essas pessoas estiveram. Nós também já fomos cegos e nessa cegueira caminhávamos distantes de Deus como esses caminhos. Então, quando você entende essa condição,
o seu evangelismo, o seu ato de amor em falar de Deus para outras pessoas se torna muito mais sincero, porque você não vê o outro como alguém inferior, mas vê como um igual, sendo que é como se fosse... Eu gosto muito de uma ilustração do C.S. Lewis que ele fala que nós somos como mendigos, os quais curvaram a sua cabeça, estenderam a sua mão, e ao estender a sua mão foram tocados pela mão do rei. O Senhor estendeu suas mãos de volta. Então, quando nós falamos do amor de Cristo para aqueles que não conhecem, nós somos como um mendigo contando para o outro onde encontrar pão, onde encontrar alimento para sua alma. Nós não somos melhores, não somos diferentes, somos apenas redimidos, resgatados pelo Senhor e portadores dessa boa nova. A palavra evangelho significa boas novas. Qual é essa boa nova? Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, hoje vive e reina para sempre à destra do Pai, e construiu um novo e vivo caminho de retorno do homem para Deus. Em Cristo Jesus nós podemos nos voltar para Deus. Somente quem entende o conceito bíblico de pecado é capaz de entender a sua condição e é capaz de se consternar, né? De se sensibilizar com a situação do outro. Lembra quando eu peguei esse domingo, no domingo anterior, sobre maturidade, e eu falava sobre essa construção que Pedro faz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 11, quando ele diz, olha, é necessário que nós tenhamos fé, e a fé seja acrescentada à virtude, que é viver como Deus espera, e a virtude seja acrescentado o conhecimento. E quando nós conhecemos a nossa condição de pecado, entendemos o pecado, é acrescentado a nós a perseverança a compaixão a fraternidade o amor. Então, essa é a caminhada que se espera de alguém que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Então, o maior problema da humanidade, né? Qual é o maior problema da humanidade? É o pecado. O pecado representa o maior problema enfrentado pela humanidade desde a queda do Éden. Não se trata apenas de atos isolados de desobediência, não é você pecar, se irritar, falar mal de um, pecar aqui ou ali, mas é muito mais profundo. O pecado, ele não é somente um ato isolado que eu e você cometemos pela nossa natureza, mas ela é uma condição da humanidade, é uma condição profunda que afeta toda a existência humana. É como se fosse uma doença, né? O fato de você, por exemplo, ter uma doença estágio terminal, que ela vai te levar à morte, que ela vai te matar. A doença não existe somente quando você sente aqui e ali um outro efeito colateral. Eu vomitei hoje, eu tive febre ontem. Isso são as manifestações dessa enfermidade. Mas o fato de você estar bem ou se sentir bem em um dia, em mais dias, não significa que a enfermidade não está mais ali, que ela não está te levando à morte. Então, nós somos enfermos e essa enfermidade é o pecado. Fazendo um paralelo, quando nós estamos no mundo, o que nós fazemos é fazer o paliativo dessa dor, dessa enfermidade. Uma noitada, uma saída, um copo de bebida, uma dose de droga, algo que alivia essa condição, que anestesia essa condição. Mas, no fundo, existe um vazio no coração de cada um de nós, que é o rombo deixado pela separação entre Deus e o homem. E essa separação, esse rombo foi causado pelo pecado. E essa dor, essa agonia que nós sentimos, ela é nada mais, nada menos que essa condição profunda de pecado que nós vivemos. Então, a Bíblia define diversas formas ao longo das suas páginas, né? Revelando a natureza moral do pecado, as consequências espirituais e principalmente relacionais. Cada termo hebraico e grego, né, utilizado nas escrituras, nos ajuda a compreender um pouco, né, dessas diferentes facetas dessas realidades devastadoras. Nós vamos ver mais à frente. Compreender o pecado em sua plenitude é absolutamente essencial para compreender a magnitude da redenção em Cristo, né? Sem entender a profundidade da doença, não podemos valorizar adequadamente o remédio e nem o médico que foi utilizado. A Bíblia fala no Antigo Testamento, diversas passagens, compara Deus ao médico, né? Dizendo que há remédio para aqueles que buscam, que o Senhor vai sarar as nossas feridas. E as nossas feridas não são feridas físicas, né? Não é que nós caímos e nos machucamos e o Senhor vai sarar. Essa ferida, essa cura de Deus da nossa vida tem a ver com a doença que nos mata e que nos conduzia à morte, que é o pecado e a nossa natureza pecaminosa em si. Então, qual seria a aplicação pessoal, né? Só entende verdadeiramente a graça quem entende a gravidade do pecado.
É impossível você valorizar o que você recebeu de graça, a salvação de Deus, o amor de Deus na sua vida, a presença do Senhor na sua vida, a palavra de Deus na sua vida, o fato de seus olhos estarem abertos, de você não ser mais escravo do pecado, se você não entende a gravidade do pecado. A nossa apreciação pela salvação, ela tem que ser diretamente proporcional, né? À nossa compreensão da condição de qual foi salvo. Se você se esquece de onde você veio, você jamais vai valorizar para onde você está indo. Se você se esquece quem você era, você jamais vai valorizar quem você se tornou. Se nós nos esquecemos a condição que vivíamos e a miséria onde nós estávamos, jamais vamos valorizar o presente que nós recebemos, que é vivermos na presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Então, eu trouxe um vídeo aqui, né, para nós falar um pouquinho sobre uma outra palavra. Na aula anterior, eu falei sobre ratar, pecado. E hoje eu vou trazer a palavra avon, que é iniquidade. Nós falamos sobre iniquidade. O iníquo, fulano é iníquo. Antigamente usava até mais, né? Mas o que é iniquidade, né? O que avon significa, né? E eu vou colocar aqui, confirme para mim se vocês têm o áudio. E eu coloquei. As pessoas pensam que a Bíblia... Conseguem ouvir? Sim? Sim. A Bíblia fala Sim, muito sim. sobre como seres humanos são falhos. E é verdade. Também é verdade que o vocabulário da Bíblia soa estranho para nós hoje, com palavras como pecado, iniquidade e transgressão. Por isso, a perspectiva da Bíblia sobre a condição humana é ignorada ou tratada como antiga e atrasada. O que é triste, porque através dessas palavras, os autores bíblicos oferecem um diagnóstico profundo da natureza humana. Pecado se refere a fracasso moral e transgressão descreve como quebramos a confiança dos outros. E iniquidade, ninguém nem usa mais essa palavra. Mas o que ela quer dizer? Na Bíblia, iniquidade é um dos jeitos de traduzir a palavra hebraica avon. Também é traduzida como maldade, culpa ou pecado. O que avon realmente significa? A palavra avon está ligada ao verbo hebraico avá, que significa encurvado ou distorcido. O poeta do Salmo 38 diz que suas costas estão avá, ou seja, encurvadas de dor. Ou no capítulo 3 de Lamentações, uma estrada que não é reta é avá, ou seja, sinuosa e torta. Essa imagem de distorção oferece aos poetas bíblicos uma poderosa metáfora para falar sobre comportamento, como Jeremias, que disse que Israel havia avá seu caminho ao violar sua aliança com Deus e se consagrar a ídolos. Ou no livro de Jó, em que uma pessoa que falha moralmente é alguém que avá o que é certo. Nesses casos, o que deveria ser equilibrado ou alinhado, como suas escolhas ou consciência, foi distorcido ou desvirtuado. Na Bíblia, Avon fala sobre comportamento desonesto, como nos 10 mandamentos: mentira, assassinato, adultério. No capítulo 59 de Isaías, Avon descreve corrupção entre os líderes de Israel, que ignoravam a injustiça contra os pobres. O profeta sabiamente adapta a metáfora dizendo: temos tanto avon, ou seja, desonestidade, que a retidão nem consegue entrar na nossa cidade. Tudo estava tão distorcido moralmente em Jerusalém que torto era o novo reto. Outra coisa fascinante sobre a palavra avon é que não se refere apenas a comportamento desvirtuado, mas às consequências tortas. Pessoas feridas, relacionamentos rompidos e ciclos de retaliação. Você acha essa ideia na expressão bíblica punir, que no hebraico bíblico é visitar alguém com seu próprio avon, ou seja, deixar sofrer consequências de escolhas tortas. É isso que o profeta Jeremias diz sobre os babilônios quando destruíam outras nações. Um dia essas nações iriam destruí-los, e a punição divina sobre a Babilônia seria ter que viver num mundo desfigurado, criado por ela mesma. Segundo os autores bíblicos, esse é o jeito que Deus responde ao avon humano: deixar que pessoas experimentem consequências distorcidas de suas escolhas. Esse é o significado da frase bíblica suportar sua iniquidade, ou em hebraico, carregar seu avon. Deus dá às pessoas a dignidade de carregar as consequências de suas más decisões. Mas esse não é o único jeito que Deus responde a avon na Bíblia. Ele também se oferece para carregar o avon de pessoas corruptas como pura generosidade. Na verdade, carregar avon é a frase hebraica mais comum para o perdão de Deus. Como no Salmo 32, no qual o poeta diz: não escondi meu avon, mas o confessei, e tu carregaste o avon do meu pecado. Isso é chocante se parar para pensar. Deus perdoa pessoas assumindo responsabilidade pelo avon delas. Essa ideia chega ao topo no livro de Isaías, em que Deus escolhe uma figura chamada o servo. Ele incorpora o amor misericordioso de Deus, carrega o avon de muitos e permite que o esmague. Esse servo absorve a perversidade da humanidade, deixando que ela o oprima e destrua. Mas esse não é o fim da história. O servo vai sair vivo do outro lado da morte. E assim ele pode oferecer sua vida a outros. Quando você chega ao Novo Testamento, os apóstolos falam dessas ideias usando a palavra grega anomia, que tem significado parecido. O apóstolo Paulo identificou o servo como sendo Jesus. E ele disse: nosso grande Deus e Salvador, Jesus, o Messias,
deu a sua vida por nós, para nos redimir de toda a nossa anomia, nosso comportamento distorcido e suas consequências. Então, toda a história bíblica é sobre o desejo de Deus de pegar pessoas desonestas e o mundo distorcido que nós criamos e consertar tudo. Em Jesus, Deus nos convida a nos tornarmos seres humanos completos, pessoas que podem andar em retidão com Deus e com os outros. Essa é a história por trás das palavras bíblicas para a iniquidade. Amém? Amém. Amém. Amém? Amém. Aqui. Muito lindo, né? Vocês conheciam essa palavra, Avon? Além de usarem os produtos Só o Avon? produto mesmo. É muito lindo, né? Entender quando... Sempre mexe muito comigo, né? Quando você entende que Isaías, né? Quando fala do servo sofredor sobre Jesus, né? E também sobre o salmista, que Deus, ele carrega, ele se dispõe não somente a perdoar, né, o nosso Avon, o nosso pecado, mas carregar as consequências do pecado que nós cometemos. No auge disso, né, quando Jesus morre na cruz do Calvário, toda a consequência do meio do seu pecado, e não se engane, não é somente aqui nesse mundo, mas é a morte, a separação de Deus, caiu e recaiu sobre Jesus. Né? Tanto é que Jesus fala no auge da sua crucificação, ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? Né? Alguns teólogos, né, defendem que naquele momento ali foi o único momento, né, de eternidade a eternidade, onde houve uma momentânea separação da triunidade de Deus, porque Jesus tinha sobre ele todo o pecado. Jesus se fez pecado no meio do seu lugar. Então, a percepção de Jesus é que Deus não estava mais com ele, porque ele carregou sobre ele o nosso pecado. O Senhor, Deus, né? Eles não estavam em perfeita comunhão. Mas o mais importante é que quando nós entendemos que a iniquidade, né, ela não é somente se propaga na consequência do nosso pecado, mas também nas relações ao nosso redor. Quando nós pecamos, nós ferimos a nós mesmos, mas também ferimos as pessoas ao nosso redor. Eu gosto muito que ele fala, né, sobre os reis de Israel, quando ele coloca que os reis exploravam, né, ou se aproveitavam, né, da massa mais pobre, né, ou da bondade, né, daqueles que eram seus súditos, né, os reis de Israel se aproveitavam para usufruir, para viver pesadamente sobre essas pessoas, ou seja, comendo do bom e do melhor, se vestindo do bom e do melhor, aumentando os impostos, cobrando das pessoas, fazendo que elas trabalhassem mais para sustentar os seus luxos, e a ponto do profeta dizer que, devido ao Avon, ao pecado, né, a justiça, né, não conseguia nem entrar em Jerusalém. E eu olho para esse tipo de questão e faço esse alerta sempre de como é importante nós termos a visão clara de que tudo isso é pecado. Nós vivemos em tempos hoje onde nós vemos muitos líderes de muitas igrejas, não de todas, mas de muitas, vivendo como os reis de Israel, colocando peso sobre o povo, vivendo de maneira pesada dos recursos, vivendo como reis baseados nos recursos que o povo de Deus traz à casa do Senhor. Não se preocupam com a condição do próximo, com a condição dos seus irmãos em Cristo, mas sobre uma frase, né, que não tem problema nenhum nela nesse aspecto, mas pela aplicação acabou para mim virando problema, tem que viver a honra do profeta. O profeta precisa ser honrado. E a honra do profeta se transformou em o profeta precisa ter um carro de R$1 milhão. O profeta precisa colocar, sei lá, lente nos dentes que custam R$100 mil. O profeta precisa almoçar nos restaurantes mais caros para ele estar sendo honrado. Sobre essa tutela, nós vimos o pecado permear no meio da igreja. E isso também é pecado. Por isso que o povo de Deus ele precisa ter conhecimento para entender quando essas coisas ultrapassam o limite do aceitável. O pecado precisa ser denunciado. A honra do profeta está não naquilo que ele recebe por ser profeta. A honra do profeta está em ao falar daquilo que Deus está falando. As pessoas ouvem, consideram, se quebrantam e ajustam a sua vida de acordo com aquilo que Deus espera. Essa é a honra do profeta. A honra de um profeta, né, considerando profeta também aqueles que portam a palavra de Deus, em outras palavras, os pastores, né? E eu penso dessa forma, e muitos outros homens de Deus pensam dessa forma. A maior honra para um profeta, né? Para alguém que prega a palavra, que está à frente de uma igreja, no meu caso, a honra para mim como pastor não é viver às custas da igreja. A maior honra para mim como pastor é ver tudo aquilo que o Senhor, de maneira graciosa, concedeu e me deu no meu coração, para que eu possa falar à igreja, ser honrado vendo a igreja, colocar em prática tudo aquilo que está sendo ensinado
a partir daquilo que Deus deu. Ouvem, acreditam, porque enxergam naquele que fala, alguém que é um homem de Deus, um profeta de Deus, alguém que compartilha da parte de Deus, e ao entender isso, honram confiando naquilo que está sendo dito e aplicam aquilo que está sendo ensinado. A maior honra para um líder deveria ser ver os seus irmãos em Cristo saudáveis. Essa é a honra do profeta. Conduzir Israel, conduzir o povo de Deus de maneira reta, para que não haja avon, para que não haja caminhos tortuosos, caminhos que desviem o povo de Deus da sua presença. Então, quando nós entendemos isso, fica muito fácil nós entendermos também o que são falsos profetas, o que são condutas dentro da igreja que não podem ser aceitáveis, a importância de confrontarmos o irmão quando entendemos que ele está vivendo em pecado e, ao confrontar, jamais, como a Bíblia diz, jamais, com o coração para perder o seu irmão. Quando a gente encontra o irmão em pecado, jamais queremos confrontar para perder o irmão, mas é para ganhar o irmão. E só conseguimos fazer isso se você se aproximar do irmão ou da irmã com a certeza absoluta que você não é melhor que ele em absolutamente nada, mas tão pecador quanto ele. A diferença é que, nesse momento, o seu discernimento do Espírito está sendo algo que ele não possui nesse momento, e nós precisamos ajudar uns aos outros, confessando os nossos pecados e trazendo cura sobre as nossas próprias vidas. Então, o pecado no Antigo Testamento ele era tratado de maneira diferente, né, em termos hebraicos, e cada um desses termos ele revelava um aspecto distinto dessa natureza, né, pecaminosa, tanto do ponto de vista espiritual quanto ético. E atentem para o ético. O pecado está atrelado diretamente a condições espirituais, mas também ética. O que é ética? É a conduta sua para com seu irmão, sua para com o seu próximo, e do seu próximo para com você. Então, esse vocabulário nos oferece um panorama rico e multifacetado da condição humana diante de Deus. Então, a primeira palavra, né, que nós podemos ver aqui é ratar, que nós vimos na última aula. Se não assistiu, volta na última aula que vai sair no YouTube e dá uma olhadinha lá, que lá tem um videozinho igual a esse. Também procura no YouTube, Bible Project, são os irmãos que fazem gratuitamente esses vídeos, com financiamento de irmãos que contribuem para que eles possam fazer esse trabalho. E lá tem, quando ele fala o texto, o vídeo sobre o pecado, ele trata sobre ratar, que é errar o alvo. Nós vimos na última aula anterior a essa. Então, Êxodo, 20:20, Provérbios 8:16, fala sobre ratar, que o homem falha em atingir o propósito, divino estabelecido para a sua vida. É como uma flecha que não alcança o centro do alvo. A humanidade desviou-se do padrão de Deus. Ratar é errar o alvo. Quando nós pecamos, nós cometemos ratar, nós erramos o alvo. Como uma flecha que é atirada, em vez de acertar naquele alvozinho redondo no centro dele, passa direto sem acertar. Ou mal ou perversidade. O pecado corrompe, ativamente aquilo que era bom. Esse mal é o contrário do bom. E aqui representa a distorção, a deformação da boa criação de Deus, transformando bênção em maldição. Um conceito que eu gosto muito de trazer quando eu dou aula é que, para você entender que o mal em si, ele não é uma entidade, O maldoso, sim. Satanás, ele é mal na sua essência. Os demônios. O homem é mal. Mas a maldade, o mal em si, tem uma definição que ele não é algo palpável, existente. Em que sentido? E aí a melhor forma que eu consigo explicar isso sempre é dessa seguinte forma. Você sabe qual é a definição de luz? Vocês sabem? Na física, assim, quando a gente estuda na escola, qual é a definição de luz, por exemplo? De luz não, de escuridão. Vocês lembram disso na escola? É a ausência de luz. Exatamente. É a ausência de luz. Da mesma maneira que o frio não existe. O frio nada mais é do que a ausência de calor. Quando você vai retirando o calor de algo, vai ficando frio. Quando você vai tirando a luz de algo, vai ficando escuro. Então, o mal, assim como o calor, assim como o frio e assim como a escuridão, ele não existe por si só. Ele é só a ausência de algo. O que é o mal? É a ausência do bom. E o que é bom? O que a Bíblia define como bom? O próprio Deus. Então, o mal, a perversidade, nada mais é do que a ausência do Senhor. A ausência do Senhor no coração do homem caído. A ausência do Senhor no coração daqueles que não seguem a Cristo. A ausência do Senhor no coração da humanidade. Então, essa distorção daquilo que é bom é o que nós chamamos de mal. E isso gera a distorção que transforma a bênção em maldição. Também um outro termo é pecha, ou rebelião. E eu já falei sobre isso, A melhor definição de pecado é a rebelião ativa contra Deus, ou seja, você sabe que está errado e continua fazendo errado, ou a indiferença passiva em relação a Deus. Ou seja, você não liga, você tanto faz como tanto fez. O cristão, quando peca, ele está em rebelião. Porque ele sabe que está errado
e escolhe errar e continuar errando. Quando um iníquo, um ímpio, ele está em pecado, ele está indiferente. Para ele, Deus tanto faz como tanto fez. Então, o pecado em si, ele se manifesta de diversas formas. Já falei aqui, adultério, pornografia, fofoca, bruxaria, homossexualidade, embriaguez, vícios, né? Isso tudo são manifestações do pecado. Mas na essência do pecado, nós já falamos aqui em outras aulas, é a rebeldia, é a insubmissão a Deus e a sua palavra. A desobediência é o cerne, é a base do pecado. Quando nós desobedecemos a Deus e a sua palavra, lembra de Adão e Eva? Eu falei isso na aula. Adão e Eva não pecaram porque provaram do fruto, mas porque desobedeceram aquilo que Deus tinha ordenado. Então, o pecado nasce da desobediência, né? É uma expressa recusa consciente de submeter-se à autoridade legítima do Criador sobre a criatura. Quando nós dizemos não para Deus, não para aquilo que ele definiu em nossas vidas, nós estamos vivendo em peste, em rebelião, que também é definido como pecado. Aqui eu esqueci o V, né? Avon, né? Também, que nós acabamos de ver, iniquidade oculta, né? E o Avon, ele tem a ver com o peso moral e a deformação espiritual. Não só o pecado em si, mas a consequência do pecado. O Avon não é só o erro, mas é a consequência do erro. Por isso que fala sobre carregar consigo uma consequência que curva, né? Que pesa nas costas. É transformar eu e você em alguém curvado, deformado. O peso do pecado nos faz andar cabisbaixo, desviado, sem condições de olhar para cima, para o alto, para o Senhor. E a última é racha, que é impiedade, né? Qual é a definição de impiedade? É uma oposição consciente, deliberada à justiça de Deus. Sabe que é errado, sabe que está errado o que está fazendo, mas conscientemente opta por fazer o erro. Não representa não só a ausência de piedade, de amor ao próximo, mas a hostilidade contra o caráter divino, sendo menos etéreo, mais objetivo. Quando você vai, por exemplo, fazer uma bruxaria, uma macumba para alguém, não é só a ausência de piedade, né? É a opção consciente e deliberada para ir contra a justiça de Deus, fazer o mal contra alguém. É atividade contra o caráter divino, contra o Senhor. Então, eu poderia citar aqui várias religiões, mas ocultismo, bruxaria, macumba, enfim, qualquer tipo de trato com o oculto, né, sem Deus, é considerado impiedade, né? E além do mal consciente a outro ser humano. Então, a reflexão aqui o Antigo Testamento demonstra, né, claramente o que é pecado. O pecado é muito mais que um simples erro moral. Não é só você fazer uma fofoquinha, falar mal de alguém, se irritar com seu marido, com sua esposa, mas é a falta da compreensão da seriedade dessa condição. Nós somos pecadores e vivemos sobre essa condição. E cada termo, né, que nós colocamos é uma ruptura, né? O pecado ele é uma ruptura dessa aliança e é uma traição contra o Senhor. Então, cada termo hebraico que nós estamos olhando aqui, não é que é um ou outro, vai somando camadas. Quando nós erramos o alvo, nós nos afastamos de Deus, e a ausência de Deus leva à perversidade, que é o mal, e aí essa perversidade vai nos levar à rebelião contra Deus, a rebelião vai nos levar à iniquidade, a carregar a nossa culpa, a consequência do pecado, e por fim, nós vamos viver na impiedade, na posição consciente contra o Senhor e contra aquilo que ele determina. E também na mesma direção, né, o pecado do Novo Testamento, né? Existem termos gregos, né, utilizados no Novo Testamento que expandem essa compreensão, que é hamartia, que também é errar o alvo, como Romanos 5,12, né? O homem se afasta do propósito divino para a sua existência, ou seja, é o que nós falamos de viver fora do centro da vontade de Deus para a sua vida. Por que ele expande? Porque no Antigo Testamento era ou vivia para Deus ou vivia contrário a Deus. Era tudo ou era nada. Agora, já no Novo Testamento, não é somente o viver sem Deus e viver com Deus. Mas o apóstolo Paulo, por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 2, finalzinho do 2, início do 3, ele vai falar sobre 3 tipos de condições humanas, ou 3 tipos de vida. Ele vai falar sobre o homem natural, que é aquele que não conhece a Deus, não entende nada, não sabe quem é Jesus, nunca ouviu falar, não aceitou. Todos nós éramos assim antes de conhecermos aqui. E esse está envolvido no seu pecado e morto no seu próprio pecado, morto no seu próprio delito, como diz Efésios. Esse é um tipo de vida. E no Antigo Testamento é falado sobre essa vida e sobre a vida daqueles que serviam a Jeová, ao Senhor. Mas, durante todo o Testamento, nós vimos uma nuance de uma terceira visão que o Paulo traz em 1 Coríntios 2,
e 3, que é um terceiro tipo de vida. Não só aquele que não conhece a Deus e é iníquo e vive longe de Deus, não só aquele que serve a Deus, conhece a Deus e ama a Deus, mas aquilo que Israel fica na maior parte do tempo, que é alguém que conhece a Deus, mas não vive de acordo com a vontade de Deus, não vive as virtudes de maneira virtuosa como Deus, ou seja, como Deus espera que eles vivam. E esse terceiro tipo de pessoa, o apóstolo Paulo vai falar, existe o homem natural, existe o homem espiritual e existe o homem carnal. Uma vez que recebemos a Cristo, nós aqui, jamais, o cristão nascido de novo, jamais volta a ser natural. Nós jamais poderemos esquecer o que descobrimos a respeito de Deus. É profundo demais, é grande demais, é poderoso demais. E nós jamais voltaremos à nossa condição natural. Mas nós podemos, sim, voltar a um estado onde Deus não está no centro da nossa vida, onde nós cometemos hamartia, ou seja, o cristão, o crente espiritual, o cristão espiritual, Jesus está no centro da sua vida, ou seja, todos os seus atos estão alinhados com a vontade de Deus para a sua vida. E o cristão carnal, ou homem carnal, Jesus está na sua vida, mas não no centro. Quando nós pegamos Jesus, tiramos do centro da nossa vida e colocamos ele à parte, e assumimos novamente o controle da nossa vida, as ações e atitudes da nossa vida se tornam novamente um caos e ficam desalinhados com o plano de Deus para a nossa vida. Por isso que nós, quando alguém volta a caminhar com Deus, ou abre sua vida novamente para o Senhor, é voltar para o centro da vontade de Deus, deixar de cometer a hamartia, que é esse afastamento. E aí, outros textos, né, como viver sem a lei, né? Ou seja, sem a autoridade moral de Deus, que é o que nós vivemos hoje, né? A anomia, que é cada um fazendo o que é reto aos seus próprios olhos, né? Eu falei sobre isso domingo. Cada cabeça uma sentença. Sua verdade não é a minha verdade. Cada um tem a sua verdade. Não existe. Pela palavra de Deus, não existe a sua verdade e a minha verdade. Existe uma única verdade. Jesus Cristo é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. E essa verdade ela é absoluta. Para mim e para você. O que é pecado, que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. O que a Bíblia diz que é erro, é erro. O que a Bíblia diz que é a conduta esperada de alguém que vive para Deus, é a conduta esperada de alguém que vive para Deus. Não existe flexibilização disso. Não existe você entender de uma forma e eu entender de outra. Existe apenas nós vivemos de acordo com as Escrituras e conforme Deus espera que nós vivamos para Ele. E aí nós temos outras palavras, que é adquia, né? Injustiça, né? Que E aí eu destaquei aqui que é a conduta que se desvia da vontade revelada de Deus. Ou seja, Deus disse, é assim que eu quero que você viva. Deus falou com você, falou comigo, nós sabemos. E aí, aqui, a adquia não é somente essa injustiça, não é manifestada somente nas ações. Não é se eu for fazer um mal contra Elisete, contra Eliane, contra Débora, contra a pastora Tatiana, contra o Cristiano. Não é somente uma ação de injustiça, mas também, principalmente, as omissões, que vão as atitudes e motivações contrárias ao padrão divino de retidão. Ou seja, a injustiça não ocorre somente quando eu a faço, mas quando diante de uma eu me omito. Diante do erro, diante do pecado, diante da estrutura que afasta alguém ou algo, ou a igreja da vontade de Deus, e me omito, eu também cometo injustiça. Por isso que a palavra de Deus é tão clara quando fala dos profetas, né? Se Deus mostra a você um pecado, né? E o pecado desse irmão, você vai lá e fala com ele sobre o pecado, o sangue dele é sobre a cabeça dele. Mas se você se cala, né, o sangue dele é sobre a sua cabeça. Ou seja, nós carregamos a responsabilidade da omissão em relação ao pecado. Por isso que nós precisamos tratar isso de maneira muito clara no meio da igreja. Ninguém quer perder ninguém, ninguém quer humilhar ninguém. Mas o pecado jamais pode ser flexibilizado. Quer seja por quem é, condição financeira, status social, a importância do cargo da igreja. Não importa. Do membro que entrou ontem na igreja ao pastor da igreja, todos têm que ser tratados da mesma forma. Se é pecado, é pecado. Se é erro, é erro. Ponto final. Não existe flexibilização, porque tanto a ação errada quanto a omissão são pecados diante do Senhor. E o poneróis, né, que é o mal moral, que é essa corrupção ativa que nasce no nosso coração, né? E isso é importante porque Jesus fala que o mal não vem de fora. As pessoas falam, porque o diabo, porque Satanás me tentou, porque isso não. Jesus ensina claramente que o mal nasce no coração do ser humano. A natureza interior do nosso pecado, corrompida, ela é a fonte de todo o mal que nós vivemos. E, por fim, uma palavra muito importante, né, que é a hipocrisia, né? Ou seja, esse talvez seja o maior pecado que acometa ou que tenta muitos irmãos na igreja na maior parte do tempo, que é fingir, né, viver essa vida piedosa, essa vida para Deus, extremamente enquanto o coração se mantém distante de Deus. A religiosidade vazia que Jesus condenou, né,
repetidamente dos líderes religiosos dos seus dias. Não se engane, quando nós lemos lá Jesus acusando os fariseus hipócritas, fariseus que iam contra a vontade do próprio Cristo, que não reconheceram o Deus encarnado no meio dele. Não se engane, não eram aqueles homens. Aqueles homens podem ser eu e pode ser você. A hipocrisia é um pecado. Viver de maneira hipócrita, fingindo ser aquilo que nós somos. A Bíblia tem um termo muito claro para isso, chama sepulcro caiado. O que é isso, pastor? Vai lá no cemitério, aí você vê lá, você vai lá ver um monte de sepulcro, né? De aquelas gavetas, por exemplo, ou as criptas lá, tudo pitadinho, né? Com cal, né? Branquinho, fica branquinho, caiado, né? Fica lá branco. Você olha, ele tá branquinho, tá claro. Mas por dentro é só podridão, é cheiro de morte, é só morte. E a Bíblia fala sobre isso, sobre nós sermos como sepulcro caiado. Por dentro, por fora, lindinho, branquinho, caiado. Aparência de bem, mas por dentro, morto. Fingimos que vivemos de maneira piedosa, mas buscamos somente a nossa autopromoção na igreja. Queremos servir pelo status, jamais pelo serviço. Lemos a Bíblia de maneira seletiva. Ah, não, isso aqui eu faço. Ah, isso aqui eu não faço. Ah, o pecado, esse aqui é pecado, esse não é pecado. Não, a vontade de Deus para minha vida é que Ele me dê tudo, mas o dízimo já não... Eu já até coloquei uma carta aberta sobre isso lá na igreja. Sobre isso. Então, tudo isso é hipocrisia, que é viver de maneira hipócrita. Hipocrisia, e a Bíblia define isso como pecado. Então, a aplicação pastoral, né? O pecado não é apenas o que fazemos, mas é fundamentalmente o que somos sem Cristo. Rebeldes por natureza, injustos em nossa essência e perdidos sem esperança. Esta compreensão transforma nossa visão de salvação de mera reforma para a recriação. Ou seja, Deus não chamou eu e você para fazer uma reforma. Deus não chama você para pegar o Lúcio e vou melhorar ele um pouquinho, botar mais um coradinho, melhorar o cabelo, botar ele mais arrumadinho. Jesus nos chamou para nos reformar. Jesus nos chamou para nos recriar, para nos fazer de novo. Quebrar o vaso e fazer de novo. Mas para isso é necessário que o vaso deseje descer à casa do oleiro. Ser quebrado completamente e refeito completamente. E isso não é algo que se faz uma única vez. Isso é constante na nossa caminhada cristã. Porque nós sempre temos a tendência a nos afastarmos do Senhor e da sua palavra. A flexibilizarmos aquilo que está lá. E essa é a natureza do pecado. Compreender a natureza do pecado é fundamental, né? Para nós termos uma teologia, um conhecimento bíblico sólido. E quais são as consequências, né, do pecado? E aí, elenquei aqui algumas. O pecado não permanece sem consequências, né? Não existe pecado e não ter consequências. Mas a consequência não é somente física, né? Existem consequências, são profundas. Quais são elas? Isaías 59:2 fala: mas as suas maldades separaram você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então Isaías fala que a separação espiritual, o pecado cria um abismo intransponível entre Deus e o homem, interrompendo a comunhão para a qual nós fomos criados. Por isso que nós devemos sempre confessar o nosso pecado. Se existe, pensa no abismo, Deus de um lado e o homem de outro. Esse abismo ele foi ligado novamente por Deus. Se existe um abismo, qual é essa ponte? É a cruz de Cristo deitada. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele estabeleceu um novo e vivo caminho para que nós possamos transpor esse abismo do pecado que nos separa de Deus. A corrupção moral progressiva, né? O pecado não permanece estático, né? Ele corrompe a gente progressivamente. Paulo descreve uma espiral descendente, né? Onde a rejeição de Deus leva a um obscurecimento progressivo da mente e as práticas cada vez mais degradantes. Não existe ninguém que fala assim, o pastor Lúcio estava bem, hoje está, amanhã amanheceu afastado da igreja, se perdeu. Não existe o de repente na vida do crente. Isso é mentira. Na vida de ninguém. Quando nós chegamos ao afastamento mesmo, a transgressão, a uma condição degradante de sairmos da igreja, voltarmos para o lamaçal onde nós estivemos, esse processo não foi do dia para a noite. Esse processo ele começa de maneira gradual e lenta. Pequenas concessões, abandono de uma vida de oração, de jejum, leitura das escrituras, flexibilização daquilo que a palavra diz, negociando com a palavra do Senhor, relevando o pecado, se entregando às más conversações, à fofoca, à divisão, progressivamente. E aí chega um belo dia que, quando você menos espera, o diabo fechou a sua garra e levou você de volta e a mim de volta para a vida que nós vivíamos antes. Por isso que a Bíblia diz, olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não se iluda. Eu tenho 25 anos de convertido, 26 esse ano. Se eu me afastar da presença do Senhor, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ainda que vivendo na igreja, porque ninguém se afasta da presença do Senhor assim, amanhã eu fui. Não, vivendo na igreja, mas coração distante, a soberba tomando conta, achando que o centro de todas as coisas está em volta de mim. Se entrar nessa espiral, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, uma semana, não sei. Pastor, eu Volta queria fazer uma exatamente. pergunta. Claro. Cair e pecar é a mesma coisa?
Porque, como o senhor acabou de falar aí agora, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aí, no caso, por exemplo, cuide-se para que não peque, no caso, se tivesse, seria o caso. A gente pode seguir duas vertentes, tá, missionária Débora, aqui de maneira bem com entendimento. Uma visão mais geral, sim, é cuidar para que a gente não caia em tentação, né? Não caia no pecado. Mas se a gente pode seguir numa corrente mais profunda e considerando que esse cair pode ser cair várias... Essa espiral que eu estou falando, né? O pecado, sabe o que a Bíblia chama de um abismo, chama outro abismo, né? De um pecado se torna um pecado não confessado, né? Se você caiu, pecou e não confessa seu pecado, você continua caído, né? Você vai ali nesse processo, esse cair, né? Numa análise teológica mais profunda, é afastar-se definitivamente da presença do Senhor. Então, porque eu entendo, porque você fala assim, não, nossa, eu pequei, eu caí, né? Tipo assim, no sentido de eu estou vivendo uma miserabilidade. Não, no sentido assim, todo pecado é pecado. O crente cai, ele peca. O pecado, eu sempre falo, ele precisa ser surpreendente antes de mais nada para o próprio crente que peca, né? O pecado tem que surpreender antes de mais nada a mim que pequei. Meu Deus, eu pequei. E aí eu confesso. Amém. Entendi, pastor. É o pecado. Mas se esse pecado não for confessado, né? A análise final é cair mesmo da graça, tá? Tá, irmã Débora? É cair mesmo, se afastar definitivamente da presença do Senhor, tá bom? Amém, amém. Obrigado, pastor, entendi. Então, nós temos também a morte física, e aí a última consequência, né? Apenas é a morte física eterna, né? Romanos 6,23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. A morte entrou no mundo através do pecado, nós já vimos aqui nas aulas anteriores, da queda de Adão e Eva. Tanto a morte física, que nós não fomos feitos para morrer, né? O ser humano viveria eternamente com Deus. Então, a morte física, mas também a segunda morte, né? A Bíblia vai falar no Novo Testamento várias vezes sobre uma outra morte. Não a primeira morte, mas a segunda morte. Jesus fala, não tenham aqueles que podem causar a primeira morte, ou seja, o bandido que pode te dar um tiro, alguém que pode te assassinar, ninguém pode fazer mal para sua vida, mas tema aquele que pode causar a segunda morte, destruir a sua alma eternamente, que é o Senhor. A segunda morte é a preocupação do cristão, não a primeira. Todos nós passamos pela primeira morte, a não ser que Jesus volte e nos transforme, né? Para um corpo glorificado na sua volta. Mas a segunda morte, que é a morte eterna, essa é irreversível, tá? Essa não tem volta. E é dela que nós fomos livres, é dela que nós fomos libertos, é dela que nós fomos redimidos e comprados pelo Senhor. E essa parte se chama leva a uma escravidão, né? Espiritual. Jesus respondeu em João 8,34, né? Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, preste atenção para todo aquele que vive pecando, viver pecando, o pecado como conduta de vida, como hábito, não é aquele que peca, né? No sentido assim, não estou pormenorizando o pecado, não estou dizendo que é tranquilo o pecado. Mas lembra que eu já falei em outras aulas aqui sobre a atenção teológica, é importantíssimo a gente ter essa atenção teológica sempre no nosso radar, que é o já e ainda não. Já somos livres do pecado, da influência? Já, mas ainda não definitivamente. Já somos salvos? Já, mas ainda não definitivamente. Por quê? O definitivo será quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós vermos ele vindo com poder e grande glória, e nós fomos transformados de algo corruptível para algo incorruptível, de algo caído para algo transformado para a glória. Nosso corpo glorioso que o Senhor nos dará, que será livre do pecado, que não terá a inclinação da carne, nós viveremos definitivamente as promessas de Deus para nossa vida. Então, o pecado não deve ser considerado normal, mas ainda faz parte da nossa natureza. Ainda estamos sobre a influência dessa natureza caída. Porém, Jesus fala, todo aquele que vive pecando, ou seja, como tem o pecado como hábito de vida, é escravo do próprio pecado. Então, o pecado promete liberdade, mas entrega a escravidão. Cada ato de pecado fortalece as correntes que não prendem. É o que eu acabei de falar com a missionária dela. Pecando, peco de novo. Cada vez as correntes vão ficando mais fortes e chega uma hora que não tem mais retorno, né? Ou ainda que tenham, é muito mais difícil, né? A Bíblia fala que quando o demônio sai, né? Se a pessoa dá brecha, 7 demônios piores retornam para a vida dessa pessoa. Então, nós precisamos estar sempre atentos em relação a isso. Então, pecado promete liberdade, prazer, realização, mas escraviza, destrói e condena. Somente Cristo, né, pode nos libertar, e a liberdade que o mundo oferece é ilusória, mas a liberdade que Cristo oferece é real e ela é eterna. E nós terminamos aqui, né? Então, qual é a conclusão desse estudo? Após a gente examinar a gravidade do pecado, né, chegamos à conclusão essencial para a fé cristã. Primeiro, né, o pecado é uma condição antes de ser uma ação, né? Existe uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi quando eu
trabalhei como missionário, que é o seguinte: entre o desejo e o pecado, existe um tempo, um espaço para sua escolha. Quando nós tínhamos Cristo, o desejo e o pecado andavam juntos. Quando entrou o sangue de Cristo na nossa vida, o Senhor nos deu um espaço, o domínio sobre a nossa carne pelo poder do Espírito. O desejo vai vir na minha, na sua vida. O desejo de pecar, a vontade, o pensamento. Vai vir. Qual é a diferença, então, pastor, da vida que nós levamos antes para agora? Não é o desejo, mas é o espaço que nós temos agora para tomar uma decisão, para fazermos uma escolha de pecar ou não pecar. Antes nós não tínhamos, éramos escravos. O pecado nos forçava, nos empurrava como escravos para o pecado. Agora nós somos livres em Cristo para tomar essa decisão. E como é que nós controlamos isso? Por isso que a Bíblia fala que nós precisamos renovar a nossa mente. A Bíblia fala constantemente: pensai nas coisas que são do alto. Compartilhe entre vocês a palavra, louvores, salmodeiem, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, vai alcançar o coração de cada um de nós. Então, o pecado é uma condição, ele não é uma ação. Algo que somos, não apenas algo que nós fazemos. Porque quando você entende isso, você para de combater a ação e você começa a olhar para si mesmo. Fala: o meu problema não é a mentira. O meu problema é o meu coração. Se eu me faz parar de mentir, não, Senhor, muda o meu coração. Se eu me faz parar de mentir, não, Senhor, me dá entendimento da sua palavra para que eu entenda que isso é um erro. Me enche do teu espírito a ponto de eu poder tomar uma decisão e escolher não mentir mais, não adulterar mais, não roubar mais, não me prostituir mais, não ver pornografia mais. Uma escolha. Somente a graça de Deus, né, manifestada por meio de Cristo, pode verdadeiramente restaurar o homem caído. Você não vai conseguir sozinho. Não importa o quanto você pense positivo, o quanto você se esforce. Crente não acredita em pensamento positivo, é fé. E fé é confiança em Deus e sua palavra. Senhor, eu não sou capaz, mas pelo teu Espírito eu posso ser alguém totalmente diferente do que eu já fui. Senhor, eu não sou capaz, eu sou caído, mas pelo teu Espírito eu posso ser o homem que a minha família precisa. Eu posso ser a mulher que a minha família precisa. E entender profundamente o pecado é compreender porque precisamos desesperadamente do Evangelho, das boas novas. É entender que o que nós recebemos foi muito mais precioso do que nós poderíamos imaginar. Jesus abençoe a sua vida, que você possa guardar essa aula no fundo do seu coração, refletir sobre ela, que você e eu possamos viver uma vida cheia do Espírito, cheia da presença do Senhor na nossa vida e dia após dia, matando a velha criatura, matando a velha natureza e nos renovando, né, dia após dia pela renovação. Tudo começa numa escolha e essa escolha só pode ser feita se nós estivermos cheios do Espírito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Eu vou pedir à missionária Débora para orar essa noite, para nós encerrarmos a nossa aula. Amém? Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te damos, Pai, nesta noite, Senhor amado, por essa aula maravilhosa, Senhor, onde eu muito aprendi nesta noite, Senhor. Eu creio que os irmãos também devem ter aprendido mais um pouco, Senhor amado. E que verdadeiramente, Senhor, nós venhamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos analisando a cada dia, para que nós não possamos cair em tentação, para que nós não venhamos pecar, para que nós venhamos fazer a obra do Senhor com excelência, meu Deus amado. Senhor, muito obrigada por essa aula, Senhor. Abençoa o pastor Lúcio a cada vez mais, Pai. Pai, da sabedoria a ele cada vez mais, Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, Pai, para que ele possa estar de frente desta obra, Senhor, e podendo, Pai, preparar aulas, Pai amado, sábias, Pai, para que possa nos ensinar, Pai, e nós vamos aprender mais de Ti, Pai, através dessas aulas, Senhor. Senhor, a palavra que define esta noite, essa aula, Senhor, é gratidão. Abençoada a aula, Senhor. Nos abençoa, Pai. E nos dê uma noite de vitória, Pai. Uma noite abençoada, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Olha, deixa eu falar uma coisa. Amanhã, quarta-feira, 19h30, culto busca. A palavra de amanhã está uma bênção. Vou dar até o tema para vocês. É força para recomeçar, né? Quem espera no Senhor sempre vai receber um novo vigor, uma nova força para recomeçar. Não importa o quanto você tenha sido atingido, afligido, Deus tem sempre um caminho novo para aqueles que amam a Deus. Não perca essa palavra, convide alguém, 19h30 estaremos juntos na igreja. Paz, fiquem com Deus, amo vocês. Jesus abençoe. Paz. Amém. Pai do Senhor para todos os irmãos. Amém.